revisão recente de 29 pesquisas concluiu que os sintomas de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes dobraram após o início da pandemia de coronavírus. A pandemia da Covid-19 trouxe alguns agravantes para que o quadro de depressão aumentasse no nosso planeta, como, por exemplo, o isolamento, o distanciamento familiar, o distanciamento das atividades e da rotina, além do medo. Pois é, a pandemia é um desafio para todos nós, mas principalmente para as crianças e para os adolescentes e por tabela, para as mães e pais de crianças e adolescentes. Essa é a faixa da população que mais sofreu com os impactos da pandemia na sua saúde, no seu comportamento, no seu bem-estar. Uma coisa que a gente percebeu que foi ficando muito claro, para o jovem é muito importante a socialização, o estar em grupo. Ele está num momento da vida dele que ele está buscando um processo de individualização, de encontrar modelos diferentes daquele modelo que ele aprendeu em casa, olhar para o grupo, interagir com o grupo é muito importante nesse processo de formação da sua identidade. Esse é um ponto muito importante e com a ausência da escola, o distanciamento dos amigos, esse processo de estar em grupo, de olhar para o grupo, ficou tremendamente prejudicado. Por mais que eles fiquem nas redes sociais o tempo inteiro, eles não conseguem, eles não têm essa interação. Outro ponto importante, o jovem está numa fase de desafios, de buscar autonomia, de querer viver experiências, ter liberdade para estar em outros espaços que não dentro de casa, e isso também ficou comprometido com a questão do isolamento social. Então, esse jovem acabou se deparando com um cenário muito monótono, no seu dia a dia. Dentro do quarto, ele comia, ele falava com os amigos, ele estudava, ele pesquisava, ele ouvia música, ele baixava vídeo, ficou tudo no mesmo cenário, sem quebra, sem mudança de rotina, e isso também impactou a saúde emocional deles. Não é à toa que a gente viu muito mais quadros de depressão, de ansiedade, de estresse, de quadros compulsivos nos jovens durante esse período da pandemia. Esse ano começou, 2021 começou, com um cenário, uma perspectiva muito parecido com o que a gente viu em 2020. Então, os jovens estavam sedentos, por sair de casa e ir para a escola e reencontrar os amigos, percebendo a escola como um espaço de socialização, muito além de um espaço de aprendizado, um espaço de socialização, de encontro com os amigos, de encontro com o grupo. Então eles estão com muita vontade, com muita gana de ir para a escola, e em um momento em que muitas regiões do país ainda enfrentam uma situação muito delicada em relação à pandemia. Essa mediação, esse ir e voltar para as aulas presenciais, esse modelo híbrido, esse ano de transição, eu acho que vai ser uma questão muito presente na vida de todos nós e, sobretudo, na vida das crianças e dos adolescentes. E o grande desafio é esse, que eles passem por mais um ano com algumas restrições, mas também com algumas flexibilizações, que eles possam voltar aos poucos a vivenciar a sua autonomia, a sua liberdade, o seu encontro com os amigos, dentro de um cenário, obviamente, ainda de bastante cuidado, bastante cautela, que é o que a gente vai ver possivelmente nesse ano de 2021. Sinais de depressão e ansiedade dobraram nos jovens e atinge cerca de 330 milhões de indivíduos no planeta. Os sintomas depressivos, que incluem sentimentos de tristeza, perda de interesse e prazer nas atividades, bem como interrupção das funções regulatórias como sono e apetite, podem ser elevados durante a pandemia como resultado do isolamento social devido ao fechamento de escolas na época e requisitos de distanciamento físico. Os sintomas da ansiedade generalizada na juventude se manifestam como preocupação, medo e hiperexcitação incontroláveis, incertezas, interrupções nas rotinas diárias e precauções com a saúde e o bem-estar da família e entes queridos durante a pandemia de Covid-19 estão provavelmente associados a aumentos na ansiedade generalizada. E para que você possa identificar alguns sintomas como da ansiedade e procurar ajuda médica, veja essa dica da médica profissional doutora Maria Fernanda. A ansiedade, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas se ela toma conta da nossa mente e começa a atrapalhar nas atividades do dia a dia, aí nós temos que nos preocupar.
Então, antes de falarmos sobre os tipos de ansiedade, nós precisamos nos lembrar primeiro sobre o que é a ansiedade. O conceito de ansiedade, ele pode ser definido como um sentimento de insegurança, apreensão, um temor, associado a uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu, ou seja, é um perigo futuro, mas que pode acontecer, fugir do controle e dar errado. Então a pessoa apresenta dificuldade para parar de se preocupar e conseguir relaxar. Essas sensações, elas funcionam como um alerta que desperta o nosso cérebro diante das situações que ele vai interpretar como ameaçadoras. E como que esses transtornos de ansiedade surgem? Bom, quando a gente tem um desbalanço ali químico cerebral, na nossa química do cérebro, nós temos ali, se a gente olhar dentro do cérebro, uma região que é chamada de amígdala. Quando nós estamos diante do perigo, elas ficam hiperativadas e liberam substâncias químicas que vão se comunicar com outras áreas do cérebro, desencadeando a reação corporal do medo. Nos transtornos ansiosos, as amígdalas estão muito em alerta e o cérebro não consegue inibir isso. Por isso que o tratamento medicamentoso, ele vai incluir medicamentos que aumentam a serotonina no cérebro, porque essa serotonina vai conseguir diminuir essa ativação da amígdala, controlando a ansiedade. Primeiro transtorno de ansiedade, primeiro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, né? Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Você se descreve como uma pessoa nervosa? Você anda o tempo todo preocupado? Vive tenso ou tem muita dificuldade para relaxar? Se você respondeu sim, pode ser que você tenha o transtorno de ansiedade generalizada. Segundo tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação. Esse transtorno ele é mais comum em crianças, mas pode ter em adulto, né? Pode ter adultos com esse problema também, apesar de ser mais raro. E ele é caracterizado pelo medo, ansiedade excessivos em relação à separação por apego, podendo ser com uma pessoa, um animal, com objeto e até lugares, tipo, um exemplo, mudança de casa. Um terceiro tipo de ansiedade é o mutismo seletivo. Então, aqui também é mais comum em criança e ao se encontrar com outras pessoas, né, nas interações sociais, as pessoas com mutismo seletivo, elas não conseguem conversar ou responder, sabe, quando as outras pessoas falam com elas. Quarto tipo de ansiedade é a fobia específica. Eu tenho um vídeo, nós vamos deixar o link aqui sobre fobias. E assim, algumas pessoas experimentam medo incontrolável de altura, avião, elevador, cobra, aranha, barata, mariposa, né, Bruno? E outros insetos. E você tem algum tipo dessas fobias? A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade e ela é uma sensação de medo excessivo em situações específicas, ou seja, é desproporcional ao fator desencadeante. Um quinto tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade social ou fobia social, que também é muito comum. E aí eu te pergunto, você se inclui entre as pessoas que têm medo exagerado de ser observado ou avaliado por outras pessoas e fazem o que podem para não comer, para não falar ou escrever na frente dos outros com medo de se sentir envergonhada? Se você respondeu sim, você pode ter fobia social. Esse é o nome dado, então, a esse medo, né, e essa ansiedade exagerada de ser exposto a uma avaliação, observação das outras pessoas nas situações sociais, e por isso as pessoas começam a ficar cada vez mais reclusas. Um sexto tipo de transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Esse é bem comum, bem conhecido. Você já teve um ataque súbito de taquicardia, ou seja, o coração acelerou com medo intenso que te paralisou? Já sentiu crises fortes de ansiedade ou nervosismo de uma forma insuportável, parecendo que você ia ficar louco ou que ia morrer naquele momento e não ia ter nada que pudesse te salvar? Algum acontecimento parece que desencadeia essa crise? Ou de repente teve essa crise dormindo do nada em casa? Se você respondeu sim, você provavelmente já teve uma crise de pânico ao longo da sua vida. Então, a síndrome do pânico, ela é caracterizada pela ocorrência repentina
e inesperada dessas crises que eu te perguntei, né, de ansiedade aguda, que são acompanhadas de um medo muito intenso, um desespero muito grande, associado aos sintomas físicos e emocionais. Um sétimo quadro aí de tipo de ansiedade é a agorafobia. Você já faltou atividades que eram importantes por medo de estar num ambiente muito aberto, um espaço muito aberto, como show, estádios ou mesmo na rua? Se sim, pode ser que você tenha agorafobia. E o que é agorafobia? É quando a pessoa tem um medo, uma ansiedade de espaços que geralmente eles não acham que é seguro. Um oitavo tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade induzido pelo uso de substâncias. Então, quando a pessoa faz um uso excessivo de substâncias como drogas, né? Maconha, êxtase, cocaína. Algumas pessoas, quando fazem excesso de uso excessivo de cafeína, tipo aquelas cápsulas de pó de guaraná, também podem acabar desencadeando ou tomam muito café. Álcool, até alguns medicamentos, como, né, da classe dos opioides ou das anfetaminas, eles podem ter transtornos de ansiedade desencadeados por essas substâncias. E aí, eles vão ter as atividades diárias prejudicadas por uma preocupação excessiva, chega a ter até ataque de pânico, que acabam acontecendo ou quando ele está em uso dessa substância ou separado. Ele usou, não teve, mas teve no dia seguinte, teve alguns dias depois. E o nono tipo de transtorno de ansiedade que a gente tem é o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. A gente sabe que tem algumas condições médicas, incluindo algumas doenças ou alterações físicas, que podem também acabar desencadeando ansiedade. E a ansiedade não veio do nada, ela veio decorrente dessa doença que acabou comprometendo aí o funcionamento daquela pessoa. Bom, pessoal, então, eu espero que vocês tenham entendido que a ansiedade não é tudo igual. Apesar da manifestação ser muito parecida, nós temos diferentes tipos de ansiedade. E é importante a gente saber isso, porque isso direciona muito como vai ser o tratamento, né? E como eu vou direcionar, então, através de um bom diagnóstico, como eu vou fazer o tratamento daquele paciente para que ele fique bem. Boa tarde, meu nome é Rafael e esse é o Projeto Digital da Informação. Hoje falaremos sobre o tema ansiedade e depressão e para isso eu trouxe a entrevistada Bárbara. Oi, tudo bem? E então, Bárbara, mas você tem ansiedade e depressão? Então, de um tempo pra cá, com algumas coisas que aconteceu tanto na escola quanto na minha vida, eu acabei desenvolvendo ansiedade e acabo tendo umas crises, mas não cheguei a ter depressão ainda, graças a Deus. Entendi. E como você lida com as suas crises de ansiedade? Bom, na verdade, eu tento não pensar nisso, mas quando eu acabo me envolvendo demais nos meus pensamentos, eu tento dar uma acordada, sabe? Fazendo qualquer coisa, me arranhando pra conseguir realmente parar de pensar nisso. Mas a maioria das vezes, meus amigos que me ajudam a não pensar nisso. Né, falando em amizade, esses tipos de coisa, como você se sentiu nas voltas das aulas presenciais? Bom, foi bom quando eu voltei com os meus amigos e tal, mas eu acho que o conforto da casa também era muito bom. Só que as presenciais acho que voltou a ser melhor porque a gente consegue ter mais um apoio dos professores, ajudar mais a gente nos trabalhos e nas provas, etc. Entendi. E você acha que é melhor a aula online ou a presencial? Eu acho que é presencial pelo suporte dos professores e também para você para dar uma espairecida quando você tem um intervalo com seus amigos e tal, e não ficar só preso em casa, sozinho, e não poder ver seus amigos. Olá, eu sou o Rafael, sou da Itavoa e essa é a seletiva produtora digital da informação. Eu estou aqui com a aluna Lívia, do 7B. E hoje nosso assunto é depressão e ansiedade pós-pandemia. Se for uma questão muito pessoal para você, tudo bem, pode falar pra gente que não precisa responder, ok? Você tem alguma, como que pode ter, depressão, ansiedade? Sim. E o que você faz quando você tem esses ataques, né, como dizer? Assim, eu tento procurar uma pessoa que eu me sinto confortável em conversar com ela e falar o que eu sinto. E qual foi sua reação à volta às aulas presenciais? Tipo, te afetou de algum jeito?
Acho que sim, mas porque a gente ficou bastante tempo em casa, aí não deu muito pra acompanhar direito. E no estudo online, você teve alguma dificuldade? Você prefere aulas online ou presencial? Presencial. Obrigado.